Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso AbaeCast e hoje nós estamos aqui com Alessandro Riquelme. O Alessandro, ele é professor de capoeira, coordenador da capoterapia no estado do Mato Grosso do Sul e hoje veio para um bate-papo aqui com a gente. Bom, o Alessandro, mais conhecido aqui no meio da capoterapia e dos capoeiras como Professor Sandrão. Sandrão, seja bem-vindo ao nosso AbaeCast, meu amigo. Ô, meu querido, é muito prazer estar aqui com vocês, muito honrado por ter sido convidado para o AbaeCast, né, cara? Você já está aí com uma estrada aí consistente nas suas publicações aí no YouTube, né, cara, no seu canal, e mais uma vez honrado por ter sido convidado, né, cara? E de ter achado o assunto interessante, né, cara? Já é interessante para o público que a gente atende. Para transmitir esse conhecimento, então, melhor ainda. Ô, meu irmão, a gente agradece aqui você ter vindo, ter prestigiado aqui o nosso programa, o nosso canal. E eu acredito que a capoterapia ela pode levar muitos benefícios, favorecer muitas pessoas. E a gente precisa desmistificar isso e mostrar o que realmente é a capoterapia. E ninguém melhor do que o coordenador aí dessa arte aqui no estado para poder falar sobre o assunto. Sandrão, vamos lá. O que é a capoterapia? Bom, a capoterapia, a gente tem que puxar um pouquinho da história do negócio, né? Aham. Basicamente, cara, são dinâmicas que a gente faz unindo a musicalidade, a instrumentação da capoeira, junto com músicas populares e folclóricas do Brasil, músicas de lavadeira também, que são utilizadas, para a gente fazer uma dinâmica para um público que é mais direcionado para o público 60 a mais, né? O Uhum. público mais idoso, ou com alguém que tem uma limitação de movimento, né? E os benefícios não são só físicos, né? São físicos, mentais e sociais também. A capoterapia, ela surgiu lá na década de 90, no finalzinho da década de 90, lá em Brasília, Distrito Federal, junto com o seu idealizador, mestre Gilvan. Ele tinha um projeto chamado Capoeira para Todos. E aí, dentro desse projeto, ele iniciou uma parte desse projeto para atender somente os idosos. Só que os idosos, né, cara, não dá pra gente fazer as mesmas movimentações. Você, que é professor de capoeira também, Achei que você ia sabe? falar, você que é idoso, já dei dois passos para trás A aqui. gente está quase chegando lá. A gente está quase chegando lá. E então não dá para você pedir para fazer as mesmas movimentações, né? Claro, com certo nível de treino você consegue colocar um idoso numa condição física, né? De fazer os movimentos da capoeira. Só que a necessidade do idoso sedentário, ela é diferente de nós, que já temos o costume com o esporte, ou que temos uma vida bem ativa, né? Geralmente, aqui no Brasil, as pessoas não têm o costume de planejar a aposentadoria. É Então, verdade. o que que acontece? Quando a gente para o corpo também. Então, fica em casa, assistindo aí uma TV, né? Tomando um chá, ou seja lá o que for. E isso vai definhando a musculatura da gente, vai cada vez mais deixando a gente impossibilitado de fazer coisas que no dia a dia seriam comuns. Por exemplo, vou pegar alguma coisa na prateleira ali em cima. Já tem uma dificuldade, a coluna começa a envergar, entendeu? Já não tem musculatura suficiente para ir no mercado sozinho. Tem uma limitação ali, já fico cansado, já. Então, o que que a gente precisa que esse cara esteja ativo, que essa pessoa esteja ativa? E aí que a capoeira, capoterapia, na verdade, vem de encontro, vem atacar esse momento específico, entendeu? E embora ela seja direcionada para o público 60 a mais, né? Qualquer pessoa pode fazer, entendeu? Qualquer pessoa numa situação de sedentarismo, por exemplo, tem a capacidade de sair desse sedentarismo com uma prática que não é de alta intensidade, que a gente faz literalmente brincando e cantando. Então, essa que é a pegada, é isso que provoca o encantamento da capoterapia. Então, lá da década de 90 para cá, como as atividades as dinâmicas foram se diferenciando do que é o treinamento da capoeira, houve a necessidade de se mudar essa nomenclatura, porque eles já entenderam que era uma outra coisa que não a capoeira, entendeu? Eles chamavam primeiro de capoeira para idosos. Mas não é as mesmas movimentações, são coisas distintas. Ele falou, pô, então já que a gente está usando a capoeira, a musicalidade, né, cara? Cantando as músicas da capoeira, as músicas folclóricas, as músicas populares, então vamos colocar uma outra denominação. Aí surgiu a capoterapia. E só vem crescendo. Não, e é bacana essa adaptação, né? Você Uhum. poder fazer
essa inserção, essa inclusão de uma atividade física com o princípio da capoeira, porque ali na capoeira você trabalha coordenação motora, você trabalha físico, mental, então é uma terapia também de uma maneira diferente e você conseguir adaptar isso para idosos é incrível, né? Isso aí é muito louvável, porque oferecer essa qualidade de vida, essa melhora na qualidade de vida é bastante importante. Então, o idoso ele conseguir pegar algo na prateleira, ele conseguir levantar sozinho e fazer suas atividades sozinho por conta de uma outra atividade que ele está sendo beneficiado, né? Por isso, no caso da capoterapia, é algo incrível, né? Fora que quando existe essa melhora na saúde, você também está evitando alguém ali na fila do SUS. Exatamente. Falar em fila do SUS, Sandrão, a capoterapia, ela parece que estava num processo para ser qualificada como uma das atividades do SUS. Como que é isso? Explica pra gente, São por as favor. práticas integrativas complementares, né? Aham. Então, dentro das práticas integrativas complementares, você tem lá acupuntura, né, cara, biodança, outras atividades que você tem no rol do SUS como atividade integrativa complementar. Uhum. Então, a gente está nesse processo, né, de aceitação, de investigação no sentido de reunir documentação e provas sociais dos benefícios da capoterapia, com estudos acadêmicos também, para poder colocá-la no rol de atividades integrativas complementares, né? E dentro das atividades integrativas complementares do SUS, a gente entrando, a gente tem a possibilidade de acessar as secretarias de saúde, né? Porque, por enquanto, como que é uma atividade para idosos, né, mais direcionada para idosos, não exclusivamente para idosos, a gente se enquadra mais num trabalho de assistência social, já que os centros de convivência dos idosos estão dentro dessa secretaria, dentro dessa pasta, então a gente se adequa mais a esse sentido. Aí, a partir do momento que for aceito como prática integrativa complementar e todos os seus processos, a gente vai estar dentro do SUS também, como uma atividade de saúde, já que a sua comprovação de melhoria de qualidade de vida, bem-estar, mobilidade, sociabilidade, combate à depressão, né? Combate ao diabetes também, porque a gente sempre está educando, aproveitando as atividades para educar nesse sentido também, né? E também temos essa responsabilidade como educadores sociais de poder transmitir não somente a cultura, mas todo um rol de conversações e socializações no sentido de melhorar a qualidade de vida, seja em saúde, seja psicológica, entendeu? Não somos psicólogos, mas o nosso sentido lá é apoiar enquanto grupo a pessoa melhorar a sua qualidade de vida em todos os sentidos. Aham. Ah, legal. E tem um tempo, assim, vocês, 1 ano, 2 anos, 10 anos, existe um tempo para que isso aconteça, para que seja incluída dentro desse rol? Ou não? Ou Não, não tem nada estipulado? a princípio você inicia o processo, aí o processo fica a cargo do SUS. O SUS que tem uma secretaria, não, eles têm uma pasta lá dentro, eu esqueci o nome. Não é uma instituição dentro, mas é como se fosse uma pasta dentro do SUS, que eles cuidam só das atividades integrativas complementares. E esse pessoal que é responsável por fazer essas avaliações, né? Uhum. Conduzir esse processo para poder ser aceito ou não dentro das atividades integrativas complementares. Mas não é uma limitação. Assim como a capoeira não está necessariamente inserido só no meio cultural, ou só no meio esportivo, ou só no meio social, a capoterapia também. Ela está inserida no meio social, ela pode ser inserida no meio esportivo, ela pode ser entendida de diversas formas. Não é a gente não quer que ela seja exclusivamente do SUS, exclusivamente da saúde, entendeu? Porque isso também pode criar uma limitação, entendeu? De exercício de atividade. Mas a gente está em todo lugar, tanto que ela pode ser exercida em qualquer lugar. A gente tem uma parte da nossa atividade que chama capoterapia em casa. A gente vai na casa das pessoas que têm a limitação de movimento e não pode se deslocar até um centro de convivência do idoso, ou, por exemplo, eu que faço lá no dojo da Universidade Federal, com a nossa turminha, Aham. de repente pode ter alguém que não consegue se deslocar de casa. A gente vai na casa da pessoa que se inscreveu e faz lá na casa dela, junto com ela. Olha, que Entendeu? legal. Então não há limitação espacial e não há limitação institucional também. Sim. Não, eu ia falar para você que se esse processo demorar o mesmo tempo que demora para fazer uma cirurgia,
no SUS. Entra na fila. Não contem que vai sair muito rápido isso. Mas isso que é bacana. Mas tem restrição médica para quem quer fazer a capoterapia? Não, a nossa grande vantagem é isso, entendeu? A gente expõe para o nosso público, ó, cada um vai fazer essa atividade de acordo com a sua limitação. Porque eu não posso exigir de uma pessoa, por exemplo, um cadeirante pode fazer, entendeu? Mas dentro da limitação dele, entendeu? Até, tanto que nós temos capoterapeutas que inclusive são cadeirantes, entendeu? E conseguem exercer atividade tranquilamente. O cara já é capoterapeuta formado, entendeu? Capacitado. Ele é capacitado, ele dá os treinos de capoterapia. Isso. Que legal. É muito bacana. Aqui no estado nós temos? Não, lá em Brasília. Lá em Brasília, isso. E porque em Brasília é onde disseminou, onde começou, né, com o mestre Gilvan, e onde disseminou mais, entendeu? Então lá todo mundo já conhece. Se você chegar em qualquer lugar e falar sobre capoterapia, todo mundo sabe. E lá no estado já é bem amplamente difundido. Então a gente está num processo aí de ampliação, me desculpe, a gente está num processo de ampliação da capoterapia nos estados, e aí eu como coordenador aqui estou responsável por conseguir articular e captar recursos para poder formar capoterapeutas aqui, para poder disseminar em todas as cidades do Mato Grosso do Sul. Então, voltando ao lance da limitação médica, né? E aí a gente sempre orienta, ó, vai conversar com o seu médico, mostre a atividade, como que é, e se tiver algum laudo, alguma coisa que te impeça de fazer alguma coisa, traz pra gente. Mas de forma alguma a gente vai falar para você, ó, faça tal coisa que você não consegue. Isso não acontece nem na capoeira. A gente não pode exigir do cara, ó, dá um mortal aí, sendo que você não treinou certinho, ou às vezes a pessoa tem uma limitação que não consegue, entendeu? Igual eu sou limitado pela idade. Prudência, né, Sandra? Por isso que muitas vezes o pessoal se machuca. Acredito assim que se machucar dentro da capoeira acontece, faz parte do processo. O problema é quando fica crônico, né? Igual os punhos de algumas pessoas que andam por aí. Eu tenho alguns aluninhos meus lá no nosso grupo, né, do grupo 60 mais lá, que todo dia eles chegam e falam, ó, ontem eu fui no médico, tal coisa, tal coisa, tal coisa, e eu não vou poder fazer tanto hoje. Não, faz dentro do seu limite, precisa sentar, descansar, descansa, entendeu? Se você quiser só ficar sentado aí, não dá para você fazer nada porque você não tem fôlego ou porque você está em recuperação de alguma coisa. Vamos cantar daí mesmo, se você conseguir cantar, bater palma, levantar, ter o aluno cadeirante, entendeu? Cara, é fantástico. E o que eu mais gosto de ver quando a gente encerra as atividades é o sorriso no rosto deles. Eles chegam de um jeito e saem completamente de outra pessoa. E isso transforma eles e me transforma. Hoje a gente teve uma atividade, tanto que eu tô no maior alto astral aqui agora. Né? Legal, Sandro. E como que é? Você está falando da limitação das pessoas, né? Eu acredito que tem idosos de vários perfis ali. Sim. Como que é a capacitação para os capoterapeutas, para eles conseguirem aplicar essa atividade? Tem que ser professor de capoeira para ser capoterapeuta? Então, bacana você perguntar isso. Por quê? Não é necessariamente obrigatório ser professor de capoeira para exercer a função de capoterapeuta, né? Era um sonho do mestre Gilvan que todos os mestres de capoeiras ou as pessoas que não estavam mais em atividade da capoeira por um motivo ou outro fizessem a capacitação. Porque você podia fazer um resgate dos mestres de capoeira, né? E dos capoeiristas que já tinham parado há alguns anos, tal, para poder voltarem para a capoeira e fazer uma atividade para os idosos. Só que não foi possível, cara, porque algumas pessoas não aderiram, muitos não aderiram, na verdade, sabe? Mas quem aderiu continuou, voltou, é agradecidíssimo por estar voltando a exercer uma atividade junto com os idosos, junto com a capoeira, nesse conceito da capoeira. O cara vai com o berimbau dele, entendeu? Só que o que acontece? A formação da capoterapia funciona da seguinte forma. Tanto que eu tô com essa camiseta aqui, ó, de um projeto que a gente desenvolveu de capacitação aqui, junto com o mestre Liminha, inclusive. Ah, legal. Liminha é o meu mestre de capoeira, o mestre do Sandrão também de capoeira. Inclusive, um abraço aí pro mestre Liminha. Achei. Na hora, ele vai estar aqui conversando com a gente também no nosso podcast. É isso aí. E aí a gente fez um projeto lá em 2018, captando recursos do FEMIC, né, Fundo Municipal de Investimento Cultural, e trouxemos o mestre Gilvan como uma das capacitações. Passamos o final de semana maravilhoso ali na plataforma cultural, plataforma ferroviária, ali na ferroviária, e próximo ao Camelódromo não, a Feira Central.
E fizemos uma capacitação de 3 dias lá, cara, que foi bastante intenso e bastante proveitoso. Só que essa capacitação, ela é um workshop de 3 dias. Você não consegue fazer uma formação em 3 dias, entendeu? Ainda mais para exercer uma atividade com tanta responsabilidade. Então, o que que ele fez? Eles formataram uma capacitação online. E essa capacitação ela tem que ter uma série de etapas para você passar em módulos para você poder exercer o ofício de capoterapeuta. Então, ele vem e mostra a atividade, mostra como é, mostra o que precisa e fornece a capacitação online agora, para ficar até mais fácil para você alcançar o público, né? Porque senão ele teria que passar pelo menos um mês aqui para poder para poder fazer a capacitação. Mas hoje em dia, com tudo virtual, você consegue ter um trabalho bastante efetivo e alcançar mais pessoas dessa forma também, né? Então a tecnologia está aí para ajudar a gente nisso também. Sandrão, quais elementos da capoeira tradicional se mantêm dentro da capoterapia? O que manteve e o que perdeu? Tá. O que a gente não faz? A gente não faz o movimento de alto impacto. Não, primeiro os movimentos acrobáticos, né? Ah, não faz ele, não dá mortal. Não. O que acontece? Tanto para você fazer o mortal, quem é da capoeira já sabe, né? A gente precisa condicionar o corpo para isso, né? A gente precisa trabalhar bastante abdominal, bastante impulsão, trabalhar bastante as pernas, musculatura. E é um treino assim que leva um determinado tempo e tem um desgaste muito grande, né, cara? Porque a gente sabe que necessita de musculatura e de gasto de energia para impulsão e tudo mais, né? E condicionamento mesmo, né? Quando você vai fazer o mortal, você trabalha o abdominal tal, e tudo mais, né? Não só a impulsão com as pernas. Mas não fazemos movimentos acrobáticos e não fazemos os golpes também. Aí você fala, pô, mas é uma essência da capoeira o golpe, né, cara? Realmente, é uma essência da capoeira o golpe, mas estamos falando de capoterapia. O que a gente precisa é colocar esse cara em condição de fazer o que ele fazia com 30 anos de idade. Tudo. Ir no banheiro sozinho, fazer suas compras sozinho, pegar um ônibus sozinho, né? Pegar alguma coisa na prateleira sozinho, carregar uma carga sozinho de compras, por exemplo, erguer o próprio neto, se for o caso, entendeu? Então tem muitas coisas, tirando esse cara da cama muitas vezes, entendeu? Deixando de tomar algumas medicações que muitas vezes dão um efeito colateral que não é viável, entendeu? Até alguns médicos se surpreendem e falam, vou ter que parar de receitar porque você não está precisando mais. Isso é muito bacana. Então, a gente tira por isso até que a gente teve que mudar de nome, né? Sair da capoeira, porque tirou uns elementos que a princípio são essenciais, né? Golpes, pô, como que você vai tirar o golpe? Então, por isso que chama capoterapia e não capoeira. E aí o que manteve? A gente manteve a ginga, entendeu? A gente manteve as palmas, a gente manteve a musicalidade, a gente manteve os instrumentos, entendeu? Todos esses instrumentos. Eu estou usando o pandeiro, mas eu posso usar berimbau, eu posso usar tabaque, eu posso usar gogô, eu posso usar qualquer instrumento para poder fazer a capoterapia. Eu uso o pandeiro porque para mim é mais fácil. Durante a atividade, mostrar para eles, olha, a coreografia certa é assim, a dinâmica é de tal jeito, estica o braço mais longo, vamos exigir um pouquinho mais desse alongamento, né, tal. E é isso que manteve, cara. E ainda mais com a vantagem de agregar outras músicas que a gente não cantava na capoeira, que são outras músicas folclóricas e as músicas de lavadeira, muitas vezes. E isso que eu achei bacana da atividade, sabe? O pandeiro ele é mais prático também até de transportar, né, Sandro? Até de transportar. Que música de lavadeira aí que você toca? Vamos ver. Que você canta? Tem uma música de lavadeira que eu canto que é muito bacana, que é... Oi, cadê meu lenço branco? Oi, lavadeira, que eu deixei para lavar. Oi, lavadeira, madrugada madrugou. Oi, lavadeira, e o meu lenço se perdeu. Oi, lavadeira. Aí o refrão, não tenho culpa do que se passou, tem a chuva muito forte e o lenço carregou. Muito bom. Aí o pessoal aqui já tá, não tem velhinho aqui dentro, gente, mas os meninos aqui já estão no movimento da capoterapia, viu? É bom que já vai trabalhando a prevenção para depois ninguém falar assim, a gente está de licença porque estamos doentes e tal, então já estamos implementando isso aqui dentro também. Show doença. E quanto tempo...
Você, faz tempo que você está como coordenadora aqui da capoeira? Não, a gente conseguiu mais uma vez trazer o mestre Gilvan aqui no início desse ano, inclusive, para ele fazer aqui um workshop com a gente de novo, para dar uma atualizada no que a gente tinha de dinâmica, né? Para apresentar a própria capoterapia para os novos capoeiristas e novas pessoas que tiveram interesse em fazer na capoterapia, né? Interesse na capoterapia. E durante esse processo, durante essa visita que teve aqui, a gente fez uma assembleia. Ele organizou uma assembleia. E aí saíram alguns nomes, entendeu? Algumas pessoas indicaram o meu nome na hora, eu aceitei e tive a felicidade de ser eleito. Que bacana. Entendeu? Eu não conheço quem eram as pessoas que estavam ali, mas pelo que eu te conheço, você é uma pessoa muito preparada para conduzir esse cargo, para coordenar a capoterapia, assim como você tem responsabilidade em outras ações que você faz do seu lado profissional, como amigo, como atleta. Eu vejo que a capoterapia tem muito a crescer aí com você à frente aqui no estado. Você conseguiu já nesse tempo que você está dentro da capoterapia, o que você vê, quais são os desafios que você já avaliou até aqui? Ó, os desafios para a capoterapia, para a gente fazer uma expansão aqui no estado dessa atividade, a gente encontra, por enquanto, na organização. Então, eu estou iniciando esse processo de organização dos capoterapeutas que já estão em atividade, mapear esses capoterapeutas que fizeram formações anteriores a essa de 2018 e posteriores também, e organizar os que já têm, reativar os que não estão mais ativos, entendeu? E conseguir novos capoterapeutas dentro dos municípios. O desafio é bem grande, cara. Grande. É entrar em cada município através das secretarias, seja de assistência social, seja de saúde, e conseguir trazer esses caras ou levar formação para essas pessoas, entendeu? Então, acredito que a gente fazendo alguns workshops regionais aqui dentro do estado, né, em algumas macro e micro regiões do estado, a gente consegue chamar atenção para a atividade, reativar alguns capoeiristas e outras pessoas das áreas da saúde, fisioterapia, entendeu? Educação física, para poderem fazer essa atividade dentro do seu núcleo lá no município. Eu sou um pouco ambicioso com essa parada, cara, porque eu pretendo atingir município por município aqui no estado. Se eu não puder atingir os nossos mais de 70 municípios, se puder atingir a maioria, eu já ficaria satisfeito. Mas eu queria mesmo era atingir todos, entendeu? Legal. Só que aí é um processo, né? A gente já tem a vantagem da formação ser online. Só que a gente precisa antes chamar a atenção, não só do poder público, quanto do próprio público, entendeu? Para essa atividade. E despertar o interesse em fazer, entendeu? Eu não tenho dúvida com relação à tecnologia, ela já funciona, a gente já vê ela funcionando, a gente já tem depoimentos das pessoas que praticam, dos familiares dessas pessoas que praticam a capoterapia. Então, eu não tenho mais dúvida da tecnologia, que a tecnologia funciona, entendeu? Agora a gente precisa exercer esse trabalho de divulgação e tudo mais, e formação. Aí, cara, se eu conseguir isso aí nos próximos anos aí, eu já ficaria muito satisfeito com o meu trabalho. Vai conseguir sim, Sandrão, porque o que é pro bem, ela expande. Então, eu tenho certeza que é um trabalho muito pro bem aí, que vai alcançar muitas pessoas. É bastante importante isso. E quanto mais adeptos tiverem, né, menos pessoas nós teremos aí na fila dos postos de saúde. Hoje, qual que é o universo desses profissionais, dos capoterapeutas? Aqui no estado, eu não sei se você tem esse panorama no Brasil e no estado. Você sabe quantos profissionais atuam aqui? Olha, aqui no estado, nós temos e aí é uma informação que vem direto lá do IBC. IBC é o Instituto Brasileiro de Capoterapia. Ele é lá em Brasília, o mestre Gilvan que coordena esse instituto, né? Ele já é devidamente regulamentado, tem registro no INPE sobre a capoterapia, né? Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, e ele já tem para mais de 2.000 profissionais capacitados. Só que o nosso país é muito grande, é um país de extensão continental. Então, você pega 2.000 pessoas, parece que é muito falando, mas não é. E aí estamos entre pessoas que são ativas e pessoas que não estão ativas ainda, entendeu? Tem pessoas que fizeram a capacitação e não estão ativas no processo, tem pessoas que fizeram capacitação
ficaram ativas, depois saíram, que a gente tem que resgatar essa galera, e tem as galera que tem plena atividade, entendeu? Acreditando no processo mesmo. Sim. Só que a gente esbarra, né, cara, em algumas coisas. Por exemplo, o exercício da capoterapia é um trabalho como outro qualquer, entendeu? Então é um trabalho que merece ser remunerado de uma forma ou outra, entendeu? E a gente esbarra nesse lance da capacitação da captação de recursos para esse cara. Então, assim, muitas vezes o próprio poder público já chama, né? Eu, por exemplo, estou fazendo uma atividade na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, junto de um programa lá que chama UNAP, Universidade Aberta à Pessoa Idosa. Dentro dessa UNAP, eles têm diversas atividades, inclusive atividades acadêmicas para eles, né? Tem o Vida Ativa, tem o dança folclórica, tem o dança de salão, tem um monte de atividade, né? Tem disciplinas que eles colocam acadêmicas para os idosos, é um projeto magnífico. Você podia, uma hora, chamar a professora Camila aqui para apresentar esse projeto. Vamos chamar a professora Camila, sim. E aí, o que acontece? Dentro lá, eu fui lá ofertar atividade, fui aceito, eles falaram assim, aí eu perguntei com relação à captação de recursos, né? Ele falou, ó, a gente já tem uma capacitação de recursos aqui, a gente já, para as nossas atividades, mas para a sua, você está livre para captar onde você quiser, meu querido. De quem você quiser. Pode ser emenda parlamentar, pode ser via edital, pode ser da iniciativa privada, né? Pode ser via Lei Rouanet, o que você achar melhor. E eu achei muito legal, cara, que eles deram essa liberdade, sabe? Porque eles falaram, não tem problema nenhum você trazer, faz a divulgação aqui de uma empresa privada que você tiver, põe um banner aí que você achar necessário. E esse é um desafio, cara. É um desafio, mas assim, ter essa abertura já é bastante importante, né, Sandro? Sim, fundamental. E investimento, recurso, é necessário para tudo. Então, as pessoas têm que entender que o trabalho voluntário, ele é pontual. Então, de certa forma, existe a necessidade de comer, né, se alimentar, se vestir. E para isso você precisa de recursos, você precisa de dinheiro. Não dá para ficar fazendo um trabalho social, voluntário, sem ter o retorno. O social, na verdade, ele acaba sendo, né, independente de ser voluntário ou não, ele acaba sendo um trabalho social que beneficia muito aí as pessoas e a sociedade de uma maneira geral. Mas eu vejo que tem que quebrar um pouco isso, sabe, Sandro? Então parece que algumas atividades não têm o mesmo olhar de valorização como outras. Então você faz um trabalho desse de capoterapia, ou até da capoeira mesmo em si, o pessoal acaba achando que não precisa ser remunerado, que não tem que pagar, que tem que ser de graça. E não é assim. Então, enquanto a gente continuar com essa ideia, com esse perfil, muita coisa não cresce, porque aí nós acabamos perdendo boas pessoas que estão inseridas em determinados meios e poderiam expandir aquela atividade de maneira muito positiva. Então, se você pega alguém que tem uma didática, que é bom na parte, por exemplo, da capoeira ou da capoterapia, e não consegue ter uma remuneração devida, ela para de fazer aquilo e vai fazer outra atividade. Chega uma hora que o boleto chega, né? O boleto chegando, você tem que se virar. Mas o que é o negócio tanto da capoterapia quanto da capoeira, né? Todo mundo quer a capoeira ou a capoterapia quando se encanta, quando vê que o negócio tem resultado. Todo mundo quer, entendeu? Não, vem fazer aqui, eu te arrumo um espaço e barará e bororó. Só que na hora de você falar, gente, tem como entrar alguma coisa, né? Porque eu estou investindo meu tempo, eu estou investindo minha gasolina para chegar aqui, né? Um tempo que eu poderia estar com a minha família, eu estou aqui, né? Aí, ou que eu podia estar cursando alguma coisa, ou que eu podia estar fazendo um outro trabalho, não, eu estou aqui. Aí a conversa muda de figura, entendeu? De repente não sei se é tão necessário você estar aqui, darará. Então, assim, quando é para fazer um trabalho voluntário, não que eu seja contra o trabalho voluntário. Quando é para fazer um trabalho voluntário, a gente tem que ter muita seriedade nisso aí. Você tem que fazer, e não estou falando que as pessoas não precisam. Por exemplo, se você vai me chamar para dar uma aula de capoeira e quer que eu trabalhe voluntário, então quem que é esse público? É um público que é carente? É um público que está numa situação de risco? Eu avalio. Precisa daquilo. Exatamente. Realmente. Então eu avalio isso aí, entendeu? Se o cara falar assim, gente, preciso que você dê uma aula lá num colégio de alta classe aí. Eu não vou, cara. Se você não me oferecer uma contrapartida, entendeu? Então, eu acho que isso perpassa não só pelo profissionalismo, quanto pelo respeito ao profissional que está na sua frente, entendeu? Então, assim, você quer atividade?
poxa, paga o cara, qual que é o problema? É um acordo muito, muito bem claro, né? É um acordo muito bem claro. Precisa ser bem explícito, bem esclarecido Isso e acontecer também, né? ia acontecer. Tipo assim, ele não pode ser uma coisa assim ofensiva. Eu cobrar você, por exemplo, ó, você fala para mim, ó, Sandrão, eu quero lá na minha empresa que você vá uma vez por semana lá dar uma atividade com meus funcionários. Eu não posso ter, não pode ser um constrangimento eu falar para você, quanto você vai me pagar? Não pode ser. De um profissional para o outro, não pode ter isso, entendeu? Mas é que aqui eu vejo que tudo que se refere a dinheiro, existe muitos dedos para falar sobre o assunto. Então, quando você vai cobrar por algum serviço, parece que você está explorando, sabe? Ou parece que aquele serviço não vale o suficiente. Ah, E aí é uma cultura que realmente a gente não pode ter mais. Isso para tudo, né? Ou para uma prestação de serviço independente de ser a capoeira ou a capoterapia, uma prestação de serviço qualquer. falou tudo, prestação de serviço. Ou para qualquer atividade que se requer um investimento mínimo para aquilo acontecer. Com certeza. Então, as pessoas mudarem mesmo a postura, a cabeça, para a coisa melhorar e expandir, né, cara? E dinheiro é energia. Então, você oferece de um lado, ele volta do outro e a coisa vai acontecendo. Acho que tem que ser nesse perfil aí. Sandrão, voltando aqui para a didática da capoterapia. Quanto tempo, mais ou menos, que dura A aula. a aula e como que é trabalhada a musicalidade ali dentro? Assim, a aula, ela já tem uma orientação pra gente que ela não pode passar de 1 hora. Porque você está trabalhando com um público que vai desgastar, que precisa se hidratar. Então, sempre que eu vou fazer uma atividade, e isso lá onde eu faço, eu solicitei, ó, eu preciso de um lugar que tenha um banheiro perto Uhum. e que tenha água disponível. Ou seja, se em 1 hora o idoso não aprendeu a dar mortal, só na próxima aula. Só a próxima. Aí o que acontece é isso, né? Porque é uma atividade que, apesar de tudo, ela é bem intensa. Então, por conta dessa intensidade, eu sempre coloco um intervalo, né? E deixo aberto. Gente, ó, cansou, pode sentar. Deu sede, sai para beber água. Não precisa nem pedir autorização. Já sai para beber sua água. Outra, traz sua garrafinha. Que mesmo que você não traga água, vai ter um bebedouro lá, mas você trazendo sua garrafinha já está ali na mão. Só abastece, entendeu? Então, a hidratação é fundamental. Segurança é fundamental, então precisa de um local seguro. E a gente tem esse tempo de no máximo 1 hora com um intervalinho, né? Muitas vezes até 45 minutos já é o suficiente, você já tem uma noção de que já tá bom, entendeu? Você vê pela carinha deles, ó, pô, o pessoal cansou aqui, vamos encerrar, entendeu? E não precisa de mais do que isso, cara. Por que que o cara precisa se movimentar, se alongar, entendeu? E fazer as movimentações que ele precisa fazer. Lembrando que a gente não está criando um atleta. A gente está querendo que essa pessoa tenha condições de fazer quase tudo que uma pessoa de 30 anos faz, entendeu? Então, não precisa mais do que isso. Posso fazer mais do que uma vez na semana? Pode, deve, entendeu? É muito bacana. Mas o mínimo de aula que a gente dá, assim, é uma vez por semana, entendeu? Uma vez por semana. E Uhum. qual que é o máximo que poderia A gente, ser o a gente orienta considerado? de 4 a 5 vezes por semana. 4 a 5 Se o vezes. cara faz todo dia, se você tiver a possibilidade de abrir uma turma por dia, e essa turma for a mesma turma, entendeu? Se for viável, cara, se você estiver num espaço bacana, estiver lendo bem, lá dentro, entendeu? Continua, E, prossegue. e se os alunos vierem, ó, vem hoje, mas não vem amanhã, eu só vou poder vir 3 vezes por semana. Cara, pega esse aluno tá ativo, entendeu? Esse cara tá Mas ativo. em relação ao aluno, ele pode receber essas atividades, ou seja, ele pode se exercitar ali, praticar a capoterapia Isso. 4 a 5 vezes sem problema nenhum. Sem problemas, cara. Por quê? Só que o que geralmente acontece lá onde eu faço? Eles têm outras atividades, entendeu? Não só a capoterapia. Por isso que eu coloquei um dia só. O que eu preferi é assim, colocar 3 vezes por semana, né? Mas lembrando que a gente não está formando um atleta. E aí. Só que aí eu posso dividir. Eu posso, sexta-feira, dar aula para essa turma aqui. Um outro dia dar aula para a turma lá no condomínio X. Outro dia dar lá na empresa tal, entendeu? E assim eu vou beneficiando mais pessoas, mais grupos, entendeu? E aí eu sempre oriento eles, gente, se achar que tá
você precisa fazer uma atividade hoje, né? Você não se alongou hoje, alguma coisa assim, vai no canal do Instituto Brasileiro de Capoterapia, que tem várias aulas, entendeu? De graça lá para você no YouTube. Então, tá muito acessível, sabe? Uhum. Mas a presencial não tem comparação, cara. É lá que a gente vai exercer a terapia do abraço, lá que a gente vai conversar, se socializar. Eu sempre pergunto: o que vocês comeram esse final de semana? O que você fez para sua família, entendeu? Que prato que você fez para sua família? Porque muitas vezes as pessoas amam cozinhando, né? Aham. Servindo a sua família. E aí, isso que dá uma socialização legal. A gente acaba que virou todo mundo amigo, entendeu? Todo mundo amigo. Que bacana. Então, e qual que é a outra coisa que você tinha perguntado? A Você tinha musicalidade. da musicalidade. Então, o que a gente traz? Tem muitas músicas da capoeira que a gente traz. A gente traz o Paranauê, Paranauê, Paraná. A gente vai trazer a Mandei Caia Ser Sobrado, Me Sobrado, entendeu? A gente pode trazer aquelas músicas de pescadores, Uhum. que tem muito no litoral. Então, assim, toda e qualquer música da capoeira pode ser desenvolvida uma dinâmica dentro da capoterapia. Só que você tem que tomar cuidado com a musicalidade, assim como dentro da capoeira você tem que tomar cuidado com o que você está cantando, né? Sim. Então, assim, então já tem um rol de músicas e dinâmicas nos módulos da capoterapia que já estão pré-definidas, entendeu? Uhum. Então, a gente segue uma listinha pré-definida, por exemplo, só no primeiro módulo são 15 dinâmicas e 15 músicas. Isso aí já dá para você fazer muita coisa, né? Por exemplo, Bimba mandou abraçar, abraçar, aí todo mundo abraça. Bimba mandou pra frente, Bimba mandou pra trás, aí você vai exercer mobilidade, né? Aham. Bimba mandou pro lado, Bimba mandou pro outro, Bimba mandou dançar, dançar, Bimba mandou erguer o braço, ergue o braço. E aí nisso tudo você vai exercitando. Ó, que você está cantando a mesma música de Bimba, falando sobre Bimba, ensinando cultura, entendeu? Musicalidade, porque aí vocês pedem para eles responder o coro e Sim. eles vão exercitando também o fôlego, né? Aham. E isso é muito bacana, cara, que eles vão na onda também, cara. Cara, que Tem uma legal. música legal que fala assim: eu sou assim por causa da capoeira, eu sou assim por causa do berimbau. E nisso eles vão gingando, a gente ensina Aham. a ginga, né? Aí eu sou assim porque eu sou muito feliz. Aí você faz todo mundo rir, todo mundo tem que rir obrigatoriamente. É fazer Que alto legal. mesmo, entendeu? Aí eles se soltam, cara. É muito bacana, cara. E como que ficaria a coreografia daquela que é assim, ó? A mulher do Paraíba teve três paraibinha e Isso a tinha gente. cabeça chata, nem a cabeça tinha, Paraná. Aí, nessa música do Paraná eu faço eles gingarem. Ah, eles gingam. Só a ginga já dá mobilidade, movimentação, exercita a força e essa flexibilidade que você faz nas pernas para fazer a ginga. Erguer os braços e fazer o movimento da ginga, já coloquei eles em exercício. E isso já torna tudo muito mais bacana. Então, assim, quando você coloca a musicalidade que você falou e a letra que você falou, eles se divertem demais, cara. E aí, dependendo de cada intervalo, a gente conta uma piada. Cara, só você Que vendo, cara, vira bacana. uma bagunça, E sabe? levar esse bem-estar para eles, né? Eu acredito que seja muito gratificante, né, Sandrão? Então, assim, você vê o brilho nos olhos deles mesmos, né? A Isso. coisa acontecer e o progresso também. Então, você pegar uma turma onde você tem ali alguns idosos com uma determinada limitação e passa-se um tempo onde você consegue ver um progresso, isso deve ser algo muito, muito gratificante, né? Tem gente, na verdade, assim, nos diversos grupos de capoterapia que tem pelo Brasil, a gente vê que tem muita gente também que não, que é solitária, cara. Tem gente que está vivendo na solidão, entendeu? Tem gente muitas vezes que só naquela atividade, uma vez por semana, que ela vai socializar com alguém. Então você imagina a importância dessa atividade para essa pessoa, entendeu? Muitas vezes o cara é solitário com família, às vezes a família mora fora, tem Uhum. um filho morando em cada lugar, às vezes é só o casal, às vezes é só uma pessoa, entendeu? E a gente trazer essa pessoa, tirar ela da depressão, cara. É incrível você ver os relatos, cara, deles falando. Nossa, eu tava deprimido, tava tomando medicação. Aí o médico falou pra mim parar que não precisava mais, entendeu? Agora eu tenho um grupo de amigos, agora eu tenho atividade e tem gente que vai até o fim, meu irmão, entendeu? Cara, isso é muito bacana. E, na verdade, assim, vocês estão ali como capoterapeutas, não pode ter julgamento, acredito que vocês acabam
ouvindo e vendo, né, muitas histórias ali que comoventes, indignantes, revoltantes, mas ali tem que ter um centro, um bom senso para não se envolver de maneira indevida e não trazer para si algo que não é de vocês mesmos, né? Exatamente. Então, esse é um trabalho muito importante, onde que tem que ter realmente o bom senso para você conseguir conduzir da maneira devida ali o seu trabalho, né? Da maneira correta. E aqui em Campo Grande, Sandrão, aonde que são os espaços que as pessoas podem praticar a capoterapia? Olha só, aqui em Campo Grande especificamente, como a gente tem os CCIs, né, os Centros de Convivência dos Idosos, vários centros aqui de Campo Grande já tem um profissional da capoterapia exercendo atividade lá, né? Nos CRAS, por exemplo, no Centro de Assistência Social, acho que é CAS, né? CAS, eu acho. CRAS é CAS. E aí, no Centro de Assistência Social, que tem espalhado por Campo Grande, ou tem uma capoeira funcionando, ou tem um capoterapeuta exercendo uma atividade lá, entendeu? Tem vários mestres de capoeira, por exemplo, tem a mestra Leia, tem o mestre Barnabé, entendeu? Tem o mestre Poeta, que também está exercendo atividade, entendeu? Tem o Marco Sorriso, que também tem como chama? O Black também, que faz com a gente lá. Tem eu que estou na Universidade Federal, entendeu? Então, vários lugares já está acontecendo a capoterapia aqui em Campo Grande. E aí, mais até do que eu tenho escrito e relatado e mapeado. Mas o que acontece? Se você ver que alguém tem lá capoterapia, ou num CRAS da vida, ou num posto de saúde, porque muitas vezes a gente está nos postos de saúde também, eles gostam de ter esse tipo de dinâmica e atividade nos postos de saúde, pode chegar. Pode chegar e perguntar de qual que é, colocar o seu idoso lá. Isso é muito importante, gente. É uma coisa que está realmente mudando a vida de alguns idosos, entendeu? De alguns idosos não, de muitos idosos. Você sente que tem apoio dos familiares para isso? Você já presenciou algo onde não tivesse um incentivo devido para o idoso praticar a Entendi. capoterapia? Então, uma coisa que eu ia falar antes que você tinha perguntado é o seguinte: você falou, a gente tem que tomar cuidado quando a gente se envolve com essas pessoas. Então, É. primeira coisa que a gente tem que ter é o respeito, entendeu? Aquela pessoa que está ali já tem uma experiência de vida mais do que você tem de idade, entendeu? Então, a primeira coisa é chegar com respeito, é chegar ouvindo, sempre tá aberto à escuta das pessoas, até por uma possível denúncia, como já aconteceu no nosso grupo, entendeu? E a gente foi tomar nossas providências e tal, tal. Eu tenho uma responsabilidade enquanto instrutor, enquanto capoterapeuta ali, de proteger o meu grupo, né? Mas também tem que ter a ciência de que eu não sou a família dessa pessoa, entendeu? Eu posso ser um amigo, mas eu não sou a família e nem estou lá para substituir a família. É o que eu falo para os nossos professores de mestre capoeira também. A gente não tá para substituir a família de ninguém, mas a gente está lá sempre para dar um apoio que tiver ao nosso alcance. Então, de familiares, ainda não ouvi nenhuma queixa. Eu já ouvi assim, de alguém que queria trazer o outro familiar, né? Uma colega nossa, uma aluna nossa, queria trazer o marido, porque o marido está enfrentando um processo de depressão e ele ainda está reticente para vir. Aí eu falei, não, mas não briga com ele não. Convida. Toda vez que você vier, você convida. E venha. Mostra para ele, se você quiser filmar uma atividade para mostrar para ele ver como é que é legal. O dia que você quiser e ele aceitar, olha o respeito, né? E ele aceitar, a gente pode ir na sua casa para a gente fazer a atividade. Então não é empecilho para mim, por exemplo, entendeu? Mas assim, família falar que ó, não faz não por causa disso, daquilo, né? Porque capoeira, né, é entendido como coisa de preto, né? E graças a Deus, entendeu? Mas nunca tive isso, não. A gente nunca teve isso na capoterapia, não. Já tive isso na capoeira, mas na capoterapia, não. Na capoeira você já viu esse tipo de comportamento? Já. É verdade. Na Família capoeira, PPG. na capoeira o pessoal acaba ficando meio. Tem um pouquinho de mais de preconceito. Pra você ter uma ideia, eu comecei a fazer capoeira com 26 anos de idade. Para algumas pessoas é quando tinha que estar terminando de fazer. Cara, de 26 para 62, Não, isso sou aí 45, pelo amor de Deus. Tô quase lá, mas calma aí. Então eu comecei a fazer com 26 anos. Por quê? Preconceito.
Então eu achava que as outras artes marciais eram melhores, ou seja, lá, mas sempre tive vontade de fazer, mas tinha um preconceito, entendeu? Para mim era coisa de marginal. Eu me sinto muito à vontade de falar isso, por quê? Porque eu passei por todo esse processo. Quando eu me senti confortável, né, cara? Tava trabalhando, falei, não, vou fazer o que eu quero fazer. E aí eu entrei na capoeira e descobri um outro mundo. Eu descobri que eu podia sair do chão, entendeu? Que eu podia voar, entendeu? Que legal. E aí, daí pra capoterapia já é uma outra história. Então, assim, eu pratico a capoeira, eu pratico a capoterapia e pra mim só agrega, entendeu? E principalmente, cara, porque eu entendo a capoeira como uma identidade nossa, parte da nossa identidade cultural, enquanto brasileiros, entendeu? Sim, sim. E faz parte do meu ser, faz parte do meu sangue, é uma coisa que eu amo fazer e sempre vou estar aí para reafirmar e para não deixar outras pessoas desafirmarem ou deslegitimizarem a capoeira. Você pode julgar uma pessoa, mas você não pode julgar uma prática, porque a prática não tem culpa pelo que a pessoa é. Entendeu? Completamente. É Completamente. isso. A culpa não é da capoeira, a culpa não é do karatê, a culpa não é do kung fu, a culpa não é de jiu-jitsu, entendeu? A culpa é da Culpa pessoa. é do marginal que mancha a imagem daquela atividade. Exatamente. Porque a gente ruim vai ter em tudo quanto é lugar, né, Sandrão? Então, é que eu vejo assim, a capoeira, por ela, por dar um acesso maior e estar em locais aonde outras atividades não estiveram, porque a capoeira está mais presente na periferia. Agora mudou muito esse cenário, mas ela já esteve mais presente na periferia do que o karatê, do que algumas outras atividades. Então é mais fácil de quem está praticando ser alguém que não tem aí o perfil devido social, ou sei lá o quê. Então, você vai encontrar, né, mais pessoas que caminham aí, talvez até numa marginalidade. Mas a ideia da capoeira, ela é para você incluir. A ideia da capoeira é para você mostrar que existe uma realidade diferente. Tanto é que, antigamente, quando se treinava capoeira, né, mestres aí pediam se você tinha a sua carteira de trabalho, né? Se você era estudante. Sou trabalhador. Então, isso acontecia para você não estar ali e se apresentar como um marginal. Mas a capoeira ela inclui. Então tem todo mundo ali. Tem o cara que tem muita grana, também vai ter o marginal, vai ter todo mundo, porque ela agrega as pessoas. E aí ela não tem culpa da sua conduta moral, mas dentro daquela atividade, dentro daquele grupo, se o teu mestre, o teu professor, o instrutor, ele sabe conduzir da forma devida, ali você vai ter o respeito que se requer para conduzir as atividades da capoeira da forma que é necessária. Eu costumo dizer que a capoeira ela é democrática, né? Ela aceita todo mundo. E ela precisa ser assim, porque se você não aceitar todo mundo como eles são, que chance que você vai ter de transformar essa pessoa? É verdade. Então, eu entendo a capoeira como uma tecnologia afro-brasileira que tem esse poder de transformação, de uma concepção cultural, de uma concepção histórica, entendeu? De aceitar todo mundo e ter a chance de transformar essa pessoa numa outra coisa, entendeu? Ter a chance também de proporcionar aquele cara que é de uma classe alta e gosta da capoeira, de convergir com essas outras classes sociais e entender o seu conceito social, entendeu? Aonde ele está, o que ele pode enxergar. E isso, cara, na capoeira é um privilégio. É um privilégio, entendeu? Porque é essa socialização, é essa transformação, é essa disciplina, entendeu? Que a gente tem dentro da capoeira, que vai transformar a pessoa. Do mesmo jeito que o jiu-jitsu transforma, do mesmo jeito que o karatê transforma, entendeu? Só que eu ainda insisto que eu acho que a capoeira é ainda mais democrática, sabe? Ela aceita o cara primeiro e ela tenta transformar esse cara. E eu nunca vi, cara, uma pessoa, por mais questionável que seja o caráter, que não respeite o seu mestre de capoeira. Entendeu? Então tem esse, ele pode até trocar de mestre, não estou mais treinando com esse, vou com aquele, eu me desentendi com esse, vou com aquele, mas dentro do conceito da capoeira, o respeito pelo mestre,
é muito bacana, sabe? Sim, sim. Porque existe um respeito independente, né, Sandro? Sim. Então, mesmo se você não está mais com aquele mestre, tem um respeito, independente da divergência, é o respeito por alguém que te ensinou uma prática importante. É. Eu vejo que tem muito isso, a gente sabe que tem muitas divergências, né, dentro de grupos aí, Sim. mas de uma maneira geral... Que não é uma exclusividade da capoeira, que eu já vi, que eu acompanho segmento cultural, e todos os segmentos culturais têm esse isso. problema. A gente acha que é a exclusividade da capoeira, mas não é, gente. Na música tem, na dança tem, na literatura tem. Todos os segmentos culturais têm essas subdivisões, concordâncias e discordâncias. E aí eu fiquei mais aliviado quando eu aprendi isso. É que na capoeira você tem que acalmar os ânimos, porque dependendo da forma com que resolve isso é diferente do que na música, né? É verdade. Não gosto de você, eu vou cantar uma música, aceita capoeira. Posso te dar uma chapa, eu posso te dar um martelo, então vai depender muito aí de como que você vai saber conduzir esse seu temperamento. E aí tem que ser esperto, tem que ter vivacidade, tem que ter malandragem para ver quais são esses momentos e ficar esperto, né? Tem que ser capoeira, né, Tem que ser Sandro? capoeira, acima de tudo. Você começou com 26 anos, que ano que você começou, Sandro? Foi em 2006. 2006? Precisamente. Então, lá 2006, é isso mesmo, 2006. Eu achei que tinha sido 1996, mas eu tinha 16 anos ainda. Entendeu? Então, em 2006 eu comecei, e comecei com o mestre Serginho, maravilhoso, Farol da Barra. Farol da Barra não, desculpa, Farol da Praia. Farol da Praia, Farol da Praia. E depois fui pro Roda de Bamba, saí do Roda de Bamba, fui pro Conterrâneo Capoeira, que é do mestre Liminha. E toda essa trajetória foi uma trajetória de muito aprendizado, viu, cara? Lidei com um monte de coisa. E eu tive a vantagem de, como entrar na capoeira com 26 anos, a minha índole já estava formada, entendeu? Então, o meu jeito de enxergar as coisas não era um jeito mais de adolescente, era um jeito de adulto já, entendeu? Então, tipo assim, eu sempre fui de treinar, né? O cara que é adulto, ele não tem muito tempo de ficar de ajuntamento. Sim. Entendeu? O que a gente fala, né? Eu não tinha muito tempo pra isso. Por quê? Pô, eu já tinha minha namorada, minha noiva, que vivesse a minha Você tem que esposa. otimizar o tempo, você não pode ficar... Exatamente. E já tinha vários grupos de amigos, além da capoeira, então tudo isso você tem que administrar. Tem a família. Passei por um período que eu estava quase substituindo a minha família pela capoeira, de tanto que eu gosto, né, cara? E aí eu falei, não, peraí, tem que equilibrar isso aí. Não é assim, né, cara? Eu não posso ser simplesmente, vou deixar de visitar minha mãe, porque não tem cabimento, né? Não tem cabimento. Acho que não tem cabimento. Entendeu? Então é assim, a gente procura administrar tudo. Hoje em dia eu vou em menos rodas do que eu gostaria de ir, mas agora eu tô com uma criança de 3 anos maravilhosa, e aí consome meu tempo também com muito prazer. Mas sempre que eu posso, eu tô indo na roda. Dia 5 vai ter do Mestre Liminha, Conterrâneo Capoeira. É verdade, Tá. dia 5 tem roda do Mestre Liminha. E aí a gente vai estar lá, cara, fazendo um axé, reencontrando velhos amigos e se possível, apresentando a capoterapia também. Legal, bacana, Sandrão. Bom, a gente já está finalizando aqui o nosso bate-papo. Queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal que está assistindo a gente aqui sobre a capoterapia ou sobre aquilo que você veja que é importante falar para eles. O que eu acho importante, Fábio, primeiro agradecendo a oportunidade de ter sido convidado, tá? Espero que tenha dado conteúdo. O que eu espero, cara, é que todo mundo tenha responsabilidade com as pessoas que estão em sua volta, com seus amigos, com a sua família, principalmente, tá? E que exerçam plenamente aquilo que depende da sua felicidade. Você sabe exatamente o que você precisa fazer para alcançar a sua felicidade. E a gente que já passou dos 40, a gente tem uma responsabilidade a mais, que é cuidar da nossa saúde para poder cuidar dos outros que estão à nossa volta. Então, se a gente não cuidar da gente, se a gente só cuidar dos outros, a gente definha. Então, a gente precisa absorver isso, a gente precisa cuidar do nosso corpo, precisa cuidar da nossa mente, precisa cuidar do nosso intelecto, precisa cuidar do nosso espírito, da nossa espiritualidade. Então, assim, o que eu venho trazer da capoterapia é essa oportunidade, qualidade de vida. Melhore a sua qualidade de vida, o seu bem-estar, tá? Não dependa dos outros para isso.
Mas se você depender de um grupo coletivo, a capoterapia está aqui para você, tá bom? Estamos de braços abertos para receber, tá? Você e seu familiar, tá? Se você tiver uma pessoa idosa que esteja numa situação aqui de sedentarismo, ou de depressão, ou de limitação de movimento por alguma deficiência ou alguma coisa, algum estado de saúde, a gente pode melhorar isso. A gente pode melhorar a nossa qualidade de vida. E até para você que não é idoso, cara, mexe o corpo, mexe a mente, mexe a sua alma, mexe o seu espírito, porque a gente não está aqui para sempre e a gente não sabe se tem alguma coisa do outro lado. Então, vamos cuidar da nossa qualidade de vida, tá? A gente consegue, você consegue, e se precisar de ajuda, nós estamos aqui. Basicamente. Legal, Sandrão. Bonita essa mensagem aí. Realmente, a gente não sabe o que acontece aí do outro lado, né? Então vamos cuidar desse aqui. Vamos cuidar desse. E eu queria falar que quando você fala a gente que tem mais de 40 anos, você fala por você. Porque eu sou demais de jovem. É só o tempo que foi meio judiado comigo. Essa barbinha já entrega. Cabelo branco, essa hora não tem como mentir, né? Mas, Sandrão, obrigado mais uma vez. Você é um cara especial aí, que sempre consegue levar uma luz e algo muito positivo por onde você passa. Por isso que eu fiz questão de você estar aqui com a gente, participando do nosso, do nosso Abaicast, que é um bate-papo de autoridade, entre amigos, né? Pessoas que têm conteúdo relevante para agregar, e você tem muito conteúdo aqui para agregar para a gente. Então, meu amigo, muito obrigado, sucesso na capoterapia, na sua vida, para Bibizinha, tua filha, que vai fazer aniversário, e um beijão para Rose, minha amiga, esposa do Sandro aqui. Bom, pessoal, finalizamos aqui mais um episódio do nosso Abaicast com o professor Sandrão, meu amigo, professor de capoeira, coordenador da capoterapia aqui em Mato Grosso do Sul, e que trouxe um conteúdo muito legal e bastante relevante para você. Espero que você tenha gostado e te aguardo no próximo episódio. Até a próxima. É isso aí. Levantar um braço, levantar o outro, fazer bambolê e mexer o pescoço. Olhe para cima, olhe para baixo, escolha um amigo e dê um abraço. Muito bom, meu irmão. Obrigado.